Boa noite, Amazonas, boa noite, Brasil, boa noite, militância do PT, boa noite, trabalhadores. Estamos mais uma vez num podcast Fala PT, né? Esse podcast começou recente, mas que a gente já vem trabalhando e fazendo entrevista com pessoas importantes, né? Na política amazonense, pessoal militante do PT. E esse podcast, ele é transmitido pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, né? Então, se quiser comentar, pode comentar à vontade em cima do tema que está aqui, vai ser debatido. Hoje nós estamos aqui com a FETAGRE, né? A FETAGRE é a Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Amazonas. E eu estou aqui com a presidente, a Edjane Rodrigues, que é a presidente da FETAGRE, né? E ela é executiva do CONSEAS, né? Do Conselho. Bem como também estou com o Milton Soares, que é secretário de Política Agrícola da FETAGRE e coordenador da Setorial Política Agrária do PT. Portanto, a gente dá uma boa noite para os dois. Eu quero que os dois comecem a começar com o Milton, né? Fazer uma saudação de início de podcast. Boa noite, Milton. Boa noite a todos e a todas, né, os companheiros aí que estão aí no Face, no YouTube, no Instagram. Quero dizer para vocês que é uma honra muito grande estar aqui hoje, meu companheiro Alfredo, né, para estar respondendo, para estar dizendo da importância que existe no nosso estado, né, uma federação de trabalhadores rurais e agricultores familiares. A importância da agricultura familiar nas nossas vidas e na vida do povo, na vida do trabalhador. Ok, meu. Boa noite, Edjane Rodrigues, você que é presidente da FETAGRE Amazonas. Dê sua boa noite aos espectadores. Quero dar minha boa noite a todos os nossos ouvintes aí, das redes sociais, ao Alfredo, todos os nossos companheiros e companheiras aí do Partido dos Trabalhadores, nesse podcast aqui Fala PT. Então, cumprimentar aqui o companheiro Milton aí, que é do presidente aí do setorial agrário. Mas estamos aqui para falar um pouco com nossos ouvintes, falar um pouco para conhecer quem é a FETAGRE, conhecer nossas bandeiras de luta. Eu quero dar meu boa noite a todos, a todas e a todos. Obrigado, Jane. Então vamos começar com a presidente, né? Para ela falar um pouco do papel da FETAGRE no apoio à agricultura familiar no estado do Amazonas. Fala um pouquinho como é que funciona isso, como é que se dá esse apoio, Jane. A FETAGRE, para quem não conhece, a federação significa a Federação dos Agricultores, dos Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares, Agricultoras Familiares do estado do Amazonas. Ela nasce com a bandeira de luta pela terra. Nasce o sindicato, nasce o movimento pela reforma agrária, pelos assentamentos, pela conservação do meio ambiente, da floresta, das águas. E aí nasce uma junção de todos os movimentos, principalmente que defende a bandeira de luta da agricultura familiar, a produção orgânica, a produção sem agrotóxico. Nasce a federação, nasce o sindicato, a federação e a nossa confederação, que é a CONTAG, que representa 27 federações em todo o Brasil. Isso. Então, no Amazonas, ela tem uma atuação. Você também é membro da CONTAG, né? Representa a região norte. Como é que é isso? Nós dividimos a nossa federação em 10 regionais aqui no estado do Amazonas. A FETAGRE está representada pelos 62 municípios, cada município tem um sindicato, cada sindicato está organizado em 10 regionais, nas calhas dos nossos rios, e nós aqui, os sindicatos que ficam nos municípios, que representa a associação, a cooperativa, os sócios, o agricultor familiar que está lá na sua base, aqui nós representamos os sindicatos. E a federação
é representada por uma confederação que fica em Brasília para representar as 27 federações no Brasil todo. Então você tem uma certa forma um contato com as federações, né, nos outros estados da região norte? Principalmente essa última semana, para quem viu nas redes sociais, a CONTAG hoje, nossa federação esse ano, a gente já tirou uma comissão para trabalhar os 50 anos de existência. Ela foi nascida dia 14 de dezembro de 1973, de 74, e esse ano ela faz 50 anos de existência dentro do estado do Amazonas, e a nossa confederação tem 61 anos. E nós, semana passada, 27 federações com 1.700 e poucos delegados e delegadas, com mais os nossos convidados, tinha mais de 2.000 pessoas ali no Congresso para eleger a primeira presidente mulher vindo da Bahia, a Vânia. Então, uma luta do movimento sindical que trabalha a paridade, a força da mulher, a representação e a representatividade da agricultura familiar, do nosso agricultor e a nossa agricultora, e nós elegemos, na luta das mulheres, a primeira mulher presidenta da nossa confederação. E aí reúne todo esse acúmulo das 27 federações, onde hoje nós representamos mais de 4.000 sindicatos na nossa base, debaixo da sombrinha da nossa confederação. A tua gestão na FETAG, você assumiu quantas vezes a FETAG? Eu sou, para quem não me conhece, né, eu sou aqui, quem vai ouvir aqui nas redes sociais, eu nasci ali na comunidade do Bacuri, no município de Tefé, e meu pai teve 6 mulheres, não tinha filho homem. 6 mulheres? 6 irmãos. Mulheres, irmãos. E já o caçula que nasceu um homem, mas antes disso, como eu por ser mais velha, né, meu pai me levava para a reunião do Partido dos Trabalhadores, ele é do fundador do Sindicato dos Trabalhadores em Tefé e do PT, lá do Partido dos Trabalhadores. E eu, sendo filha mais velha, sempre minha mãe dizia, você vai acompanhar seu pai nessas reuniões para ele não ir só. E aí, quando eu pensei que não, eu já sabia tudo de movimento sindical, de reuniões, disso tudo. Me tornei militante através do meu pai, devido a ele já ser um militante, participar dessas reuniões lá no meu cantinho. Como ele me levava, eu, como pensei que não, já estava envolvida de ser uma militante aí na defesa dos direitos sociais, na defesa da agricultura familiar dentro do estado. E hoje nós defendemos, quando a gente passa a ser federação, né, Milton? A gente defende a agricultura familiar, a vida no campo, no país todo, através da nossa confederação. Então, tu foste eleita no Congresso, né, para ser presidente da FETAG no Amazonas, em 2022? Em 2018. Eu vim para cá de Tefé como secretária de Formação e Organização Sindical. Mas depois houve uma nova eleição, né? E aí, teve o Congresso em 2018 para escolher um novo presidente, que na época que eu vim era o finado Alfredo, né? Meu xará. O seu xará. E em 2018, nessa organização sindical dentro do estado, na época que eu vim, a gente encontrava apenas 7 sindicatos com registro sindical. E aí o Alfredo me coloca para mim fazer essa organização dentro do estado do Amazonas. Hoje nós temos, dos 60, nós temos hoje 38 sindicatos com carta sindical registrado. Nós temos mais uns 8 que está tramitando no Ministério. Então, nós estamos com quase 50 sindicatos organizados em nossa base já com registro sindical. Então, foi através dessa organização que o Alfredo, na época, indica meu nome para vir ser presidente da FETAGRE Amazonas, e deu certo, né, Milton? A gente avançou muito no nosso mandato. Hoje, quem conhecia a FETAGRE Amazonas, hoje, você precisa ver a nova sede, a nossa estrutura. Hoje é uma referência dentro do estado. Hoje nós somos respeitados pelas secretarias, pelos conselhos, pelo governo.
seja federal, seja estadual, seja municipal, a gente tem uma representatividade de que nós ajuda a levantar a bandeira das políticas sociais para o setor primário. E aí me encontro hoje fazendo aí, hoje eu estou com 12 anos na federação e estou no meu segundo mandato de presidente aí para somar força dentro do estado. Parabéns. Milton, e como é que é a atuação da setorial agrária do Partido dos Trabalhadores? Como é que é essa atuação, a tua atuação dentro? Tem lutado? Quais são as pautas principais de luta, né, influenciando o poder público, né, para que dê importância à questão agrária? Bem, Alfredo, primeiro eu vou também me apresentar bem informal. Meu nome é Milton Soares, né? Você falou, eu sou presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Manaus, sou diretor de Políticas Agrícolas da FETAGRE e coordenador do setorial agrário do Partido dos Trabalhadores, né? Eu e a Edjane aqui, a gente está atuante nos conselhos estaduais da Desenvolvimento Rural Sustentável, do CONSEA, do Conselho Municipal, do CMDRS. Então a gente está aqui, como a gente está mais próximo aqui, e alguns companheiros estão lá nos municípios, e não tem culpa de às vezes não estarem aqui para atuar, e quem atua mais aqui é a gente, mas não por causa que eles não querem atuar aqui. Muitos estão no seu município fazendo a luta lá no seu município. E aí então a gente saiu eleito coordenador setorial agrário, né, através aqui da federação. Na verdade é eu, Edjane, Marildo, Arivan, companheiro lá do Rio Preto, nós somos do setorial agrário, e a gente tem atuado na questão, porque a gente vive isso, né? Nós estamos numa luta ferrenha, até então, nessas terras da Suframa, que está aí mais de 40 anos ou 50 anos, né? No começo dos anos 60, a criação da Suframa e o papel dela, da Suframa, é os três viés, que é o econômico, que é o industrial e que é o distrito agropecuário, que não aconteceu, e o povo ocupou essa área, certo? O povo ocupou, só que a Suframa não faz assentamento, não dá título. Quem faz isso é o INCRA. Alguns empresários criaram a CDRU, a Suframa deu, mas tem muitos que não têm. E a nossa luta hoje é trabalhar para que a Suframa passe para o INCRA, essas terras, algumas terras por aí, que estão aí, e que o INCRA faça de fato dê o título definitivo nessa área. Isso é uma luta que o deputado Sinésio Campos está envolvido junto com a gente. Eu estive, inclusive, em algumas reuniões com representantes da Suframa, exatamente para resolver essa questão da terra, né? Sim, sim. Naquela área do polo industrial, onde tem terras, em Manaus mesmo, mas lá onde tem questão agrária mesmo. São agrícola. Quase 600 mil hectares de terra. Na verdade, são 585 mil hectares de terra entre Manaus e Rio Preto da Eva. Não tem 300 mil hectares ocupados. E a maioria deles são da agricultura familiar, que nem sequer consegue ligar energia, porque a Suframa não autoriza, não dá uma declaração para ele ter energia. A gente que já foi do conselho gestor da Amazonas Energia, junto com mesmo o Robson, que é daqui, e a gente passou por isso. Então, Alfredo, a gente atua dessa forma. Nós como já somos na federação, no sindicato, e a nossa luta hoje é buscar a titularização dos agricultores e das agricultoras familiares. Então, quando a gente entra para o setorial agrário do Partido dos Trabalhadores, a gente entra com esse objetivo. E a nossa luta, ela vai aí buscar o primeiro documento do agricultor familiar, que é o título da terra dele. Interessante, viu? Edjane, em termos de números, quantos trabalhadores, quantos agricultores, trabalhadores da agricultura familiar tem no Amazonas? Hoje, a última pesquisa do IBGE, nós temos mais de 30 mil
agricultor familiar dentro do estado do Amazonas, cadastrado, registrado pela última pesquisa do IBGE. Então, nós somos um número muito grande de agricultores familiares e menos de 40 mil está assistido pelo governo, pela assistência técnica, pelo documento da terra. Então, é muito pouco ainda para você avançar numa agricultura para manter um estado com um distrito ali, como o Milton falou, com mais de 70 mil bocas para alimentar todos os dias, e você não ter uma agricultura forte devido você, nossos agricultores familiares, que é a nossa luta, seja do setor agrário, do PT, do Partido dos Trabalhadores, seja da FETAGRE, seja da CONTAG, a nossa luta, nós nascemos disso, da luta pela terra. Então, a nossa luta, a bandeira de luta todos os anos é que as nossas liderantes, o governo, reveja isso e regularize nossas pessoas. Porque, Alfredo, só através do título definitivo da terra é que o nosso agricultor familiar vai poder acessar o crédito, vai poder ter uma assistência técnica, vai poder ter um acompanhamento de melhorar a produção, de como ele escoar, de como ele vê o mercado para onde ele vai vender, e nós temos essa demanda para suprir dentro do estado. Então, hoje o estado, muitas empresas preferem comprar de Roraima e de Porto Velho, mas não investe na tecnologia, não investe no avanço aqui para a gente produzir mais. Me diga uma coisa, houve uma seca assim, ferrenha em 2023, né? Em que afetou muito, né, os agricultores, né, milhares de agricultores, né, sobre que a FETAG ela elaborou uma série de propostas para o governo federal, propostas de emergenciais, né, para atender os diversos agricultores da agricultura familiar. E a pergunta é, houve um retorno do governo federal nesse sentido? O que aconteceu e como que a FETAG atuou, né, nessa questão aí de atender esse pessoal que perdeu e que sofreu muito? Hoje ainda está em andamento. Nós estamos com 3 anos consecutivos de seca grande dentro do estado. Então, se esse ano, como a Defesa Civil já está prevendo uma maior do que essas 3, então a gente não sabe como fica o nosso agricultor familiar. A nossa reivindicação de ter o seguro da perda da produção, tirar o licenciamento na hora de acessar o crédito. O seguro que hoje o Milton apenas cadastrou poucas pessoas para receber, mas é uma luta, uma bandeira de luta. Então, não corresponde àquilo da nossa reivindicação. São poucos agricultores que vai ter a reposição daquilo que ele perdeu pela grande estiagem dentro do Amazonas. Então, o Milton ele pode completar qual foi o avanço que a gente teve aí, porque ele ficou à frente, que ele é da política agrícola, e é uma secretaria que está lá acompanhando nossos agricultores, fazendo o cadastro, mas, infelizmente, aqui no estado ainda não tem uma lei que garanta que, por exemplo, se encher, eu perder minha produção, eu já estou amparado. Ou se tiver uma seca, eu já estou amparado. Milton, completa aí para a gente. Vamos lá, Milton. Bem, a gente participou de uma reunião da Defesa Civil, a gente estava viajando para a Interfé, que é ela que faz parte do conselho, não é isso, gente? Isso. Mas como ela estava viajando, eu participei desse evento, né, dessa reunião. Então, o que aconteceu, né? O MAPA, né? Embrapa, a Defesa Civil, Federação dos Trabalhadores, a FAE, tem um conselho, né, que eles se anteciparam para ver como é que pode amenizar mais o sofrimento do agricultor, né, por causa dessa estiagem que vem aí, que pode ser mais severa que a próxima, como a nossa companheira de Jane falou. Tem um programa, Alfredo, do governo federal chamado Garantia Safra, e tem o Seguro Safra. Em 2021,
2022, a gente conseguiu trazer o Garantia Safra através de um debate muito grande aqui entre Embrapa, FAE, MAPA e a Secretaria de Produção. E a gente conseguiu trazer o Garantia Safra, porque é um programa que participa desde o agricultor, a prefeitura, o governo do estado e o governo federal dá a maior parte. Então, o agricultor que perde a sua produção, que o técnico faz o laudo e viu que ele perdeu, ele entra com uma pequena quantia, tipo R$20, R$1.200. A gente está lutando, nós tivemos agora lá na CONTAG, no debate, para ver se esse aumento do Garantia Safra, como ele é para todo o Brasil, mais aonde tem a estiagem, eles aumentam. Só que já chegou no teto, tem que mudar a lei para aumentar mais um pouco. Era 800, está 1.200. Certo? E aí, o governo federal dá a maior parte. E aí, o que aconteceu aqui? A gente botou mais o sul do Amazonas, aonde a cheia era forte. Só que a gente não contava com essa estiagem que veio há dois anos consecutivos. Aí Manaus entra, e o entorno de Manaus entra. E o sindicato, através do Conselho Municipal, da Secretaria de Produção, a gente entra no Conselho Municipal e se propõe a fazer o CAF do pessoal, porque só entra se tiver CAF. E a gente conseguiu, isso que a gente colocou, pouco, nós conseguimos fazer 99 pessoas, 89 pessoas, por esse programa que vão receber ano que vem, porque é do ano todo. Não é um programa emergencial, é um programa que garante a perca da sua produção, não ela 100%, como a gente precisa, como a Diane acabou de falar, que a gente não tem uma lei para tirar o seguro safra. Nós temos o Garantia Safra, mas o seguro safra a gente só consegue se a gente tiver aqui no nosso estado o chamado zoneamento econômico ecológico. Isso. E aí, quando a gente sabe, porque aí a gente sabe, o estado sabe, o governo federal sabe o que tu tem, o que tu produz, através do zoneamento, da onde vem. E para a gente fazer isso aqui, eu visitei a Dijane na SEDECT, que o secretário é o Serafim Correia, eu e a Dijane fomos lá, para ver se a gente agilizava isso. Ele disse, olha, é R$50 milhões para fazer essa lei aqui, que vai ser uma lei, o seguro safra. Porque aí é o que a Diane colocou. O cara faz um empréstimo, produz, vem a cheia e leva o produto do cara, ele tem certeza que ele vai receber a garantia dele, que é o recurso que ele vai receber do banco. A gente não consegue isso aqui por causa do bendito ZE, Zoneamento Econômico Ecológico, é o tal ZE. Entendeu? Isso aí a gente ainda não tem aqui no estado do Amazonas, a gente está devendo. O Pará já existe, na região norte eu acredito que é só nós que falta criar essa lei. Então isso aqui já fica... Até Macapá, que é o menor estado, já tem o zoneamento. O zoneamento econômico. Então já fica, nós não temos. Alfredo, um apelo nosso da Federação dos Trabalhadores, né, por nossos parlamentares, né, eu vou pedir para o nosso companheiro deputado Sinésio Campos defender essa bandeira do zoneamento econômico ecológico, porque só assim o agricultor vai ter a garantia que ele não vai perder a safra dele, entendeu? Fora a questão do seguro safra, que é um recurso pequeno, mas ajuda. Então, essa situação que a gente está colocando aí, que a gente está debatendo, isso não é da agora, é uma bandeira de luta que vem lá de nossos companheiros que já se foram, e nós estamos aqui ainda não conseguimos o nosso zoneamento econômico ecológico. Fora isso, tem os programas emergenciais para a estiagem que vem aí, e que a federação colocou Poços Artesianos, que é a nossa companheira, é uma luta nossa e dela lá no município dela, que precisa, porque é só ela que conhece, eu andando de ser de lá, mas ela que conhece, que quando a seca vem, a casa do agricultor fica a quilômetros de distância, não tem água. E Regiane, como é que é, por exemplo, em quantos municípios a FETAG assim, tem atuação, né, para ver essas questões das necessidades, por exemplo, do próprio agricultor, né, familiar? Hoje a FETAG ela está
apenas um município ainda nós não estamos ainda com essa atuação, que é Santa Isabel do Rio Negro. Só um? Só um. Mas todos os outros já têm a atuação da FETAGRE, Federação. um sindicato lá que tem uma liderança que faz esse levantamento do que está acontecendo, o que o nosso agricultor está passando naquele município, traz a pauta. Nós tivemos um encontro agora aí no Da Vinci, na oficina de base. Esse ano nós vamos ter várias formações nessas regionais, principalmente a mais longe do estado, que é a Cabeça do Cachorro ali, o Alto Rio Negro, o Alto Purus, o Alto Solimões. São um sindicato que eles ficam mais isolados, é onde o nosso planejamento para 2025, a gente vai atuar mais nessas regionais para estar mais perto do nosso agricultor e, quando trazer a bandeira de luta para o governo federal, dizer como é que está a situação no estado do Amazonas. A gente elabora uma pauta conjuntamente hoje nós convida os pescadores, convida os povos tradicionais, os quilombola, os agricultores familiares, nossos produtores, para a gente elaborar uma pauta que vá poder avançar na agricultura familiar dentro do estado. Quando a procura, por exemplo, dos agricultores familiares, porque sabe que nesses municípios tem muitos deles que são precários, né? Quando há problema de saúde com relação a esses agricultores familiares, como é que a FETAGRE tenta ajudar esse povo, no caso? O agricultor familiar, ele está ali, se ele adoecer, por exemplo, ele está perdido, né? Hoje, de um tempo para cá, que a gente, com a parceria que a gente fez com o deputado Sinésio, a FETAGRE, foi que quando acontece um caso de emergência dentro do município, a gente aciona o deputado Sinésio, porque, infelizmente, dentro do estado do Amazonas, a gente não tem, nesses municípios não tem UTI, não tem os voos com UTI para trazer esse pessoal. Então, uma UTI para atender esses municípios longe. E aí, aconteceu até um fato agora lá em Tefé. Eu estava lá, e aí, até que foi a candidata, a Maurilante, adoeceu e precisava da UTI. Então, aconteceu um acidente lá em Itamaraty. Como ela estava melhorzinha, teve que aguentar um pouco para ir pegar o nosso companheiro que tinha sofrido um acidente lá em Itamaraty, e aí a UTI teve que ir para lá. Então, são coisas que, por exemplo, se você não tiver uma parceria aqui em cima, você Claro. vai perder sua vida, porque você não tem. Se acontecer um acidente grave, ou você fica bom ali no seu município, ou você já não consegue. Nessa parceria, por exemplo, rola assim emenda parlamentar? O deputado, vários que eu sei, eles colocam emenda para ajudar na saúde, para fortalecer a saúde no município. Os deputados fazem isso. Mas a nossa precariedade dentro do estado é você não ter UTI móvel e dentro dos hospitais que atendam. Por exemplo, o Tefé, ele atende 9 municípios ali ao seu redor. A gente chama até Tefé do Tefézinha estadual. Você imagina esses municípios mais distantes, né? Unepé, Alvarães, né? Pauini, né? A dificuldade é muito grande. Por exemplo, acontece Pauini, Boca do Acre, eles vão para Cruzeiro do Sul ou para Rio Branco. Eles que atendem nossos companheiros lá. Eles vão primeiro para lá, é mais perto. A logística, né? A logística do nosso estado é fazer movimento sindical, trabalhar na saúde, trabalhar dentro do estado. É um Brasil dentro do Brasil, sempre te fala isso, porque a nossa geografia, a nossa estrada são barcos, são lancha. Então, não é como você, tu ir para o Nordeste, você passar uma semana ou um dia tu passa pelos 9 estados do Nordeste, porque é por estrada. Então, nossas estradas têm essa dificuldade. Uhum. E me diga uma coisa, então a tua atuação, tu enquanto presidente, né, Jane, você tem, de vez em quando está num município ou no outro, né? Tem dificuldade para chegar lá? Como é que é essa do recurso, a FETAGRE tem? Assim, tem municípios que têm acesso só de avião, por exemplo, né?
Avião, eu tenho que atender lá a demanda lá, reunir com os trabalhadores, né? Reunir com os sindicatos lá da área, né? E como é que é isso? A federação, hoje, ela não tem um recurso que a gente possa estar todo o tempo na base, devido o custo alto, que é o custo amazônico. Então, a gente faz um projeto com a parceria com o Senar, a CONTAG tem essa parceria. A gente faz um projeto, um convênio, que a gente vai fazer uma formação tal regional, por exemplo, vamos fazer agora a formação na São Gabriel, lá na Cabeça do Cachorro. Então, a gente aproveita o recurso que vem para a gente organizar o sindicato, fazer a formação, fazer a visita, organizar nossos companheiros. Então, só assim a gente consegue se movimentar para a gente atender os nossos companheiros que ficam lá longe da capital. Jane, me explica para o nosso espectador, né, entender direitinho, o que seria assim essa agricultura familiar? Como é que se dá uma conceito bem claro para o pessoal entender? A agricultura familiar, o governo federal entende que o agricultor familiar é aquele que tem até 4 módulos fiscais. Ah, tá bem. Então, se você tiver acima de 400 hectares, você não é mais agricultor familiar. Então, o tamanho da terra, né? O tamanho da terra, né, e como ele produz. Senão os torna é um grande... Então, o agricultor familiar, ele tem que estar inserido até 4 módulos, que são 400 hectares. Por exemplo, aqui, Manaus em torno, um módulo é 10 hectares. Então, se o agricultor tiver acima de 40 hectares, ele já não é mais agricultor familiar, Manaus em torno. Mas eu vou ali para Rio Preto, o agricultor familiar ele pode ter até 80 hectares. Tu vai para Tefé, é 100 lá, um módulo. Então, ele pode ter 400. É o relativo a um campo de futebol, né? 100%. É 100%. 100%, né? Isso. Imagina assim, o agricultor familiar trabalha muito também para plantar, né? A importância, Alfredo, do agricultor familiar estar organizado na sua associação, estar organizado no sindicato, o sindicato está na federação, a importância que existe para ele, para a segurança dele e para que ele produza também, para gerar alimento para a cidade é muito grande, né? Porque o papel da federação, o papel do sindicato, ele não é só isso, é coisa mais, é gigantesca. Por exemplo, nós temos um convênio com a INSS. Nós estamos falando aqui de 4 módulos fiscal do agricultor familiar, porque isso é um elo, uma ligação, certo? Para você ter um documento chamado CAF, que é Cadastro da Agricultura Familiar, que a Dijane acabou de colocar aí, que aqui, digamos, em Manaus, o módulo fiscal é 10 hectares. Então, se você tiver 400 por 1000, você está dentro. Mas não é só isso. Não é só isso. Se você tiver produção da sua terra, da sua unidade familiar, menor que a produção do marido que trabalha fora, que ganha dinheiro carteira assinada, você já sai. Então, a unidade familiar tem que produzir mais do que fora. Então, isso é critério do governo federal. É o critério, da verdade, do agricultor familiar, quando ele se encaixa nisso. Agora, como a gente aqui, nós precisamos de mais investimento na agricultura familiar. Nós vivemos num estado, como acabou de falar aqui, continental, uma geografia totalmente grande. Então, o agricultor familiar ele não consegue produzir por várias coisas. Assistência técnica. Você falou em INSS, por exemplo. Com quantos anos um agricultor ele se aposenta, por exemplo? Tem que comprovar quantos anos para ele aposentar. Tem essa? Tem. A mulher com 55 e o homem com 60. É só isso? Não. O INSS, ele quer que você comprove 15 anos de atividade rural.
15 anos. Como é que você comprova esses 15 anos? Aí é quando você entra já está numa organização, você tem que a associação dar uma declaração. O CAF dele já comprova que ele é agricultor familiar, mas é 15 anos. O filho que estuda no colégio lá tem que ter declaração. O que ele compra para a produção dele, para a propriedade dele, nota fiscal. O INSS quer papel, desde que ele comprove que está lá os 15 anos. Pode estar até mais, mas de 15 anos para cá. Uma coisa importantíssima que o INSS aceita, porque a gente tem convênio com o INSS, aí eu vou fazer A Federa é preocupada com isso, nessa questão do... Eu vou dar uma informação aqui muito importante, que é a contribuição sindical, que todo o trabalhador paga um dia por ano para o seu sindicato. O distrito, ele desconta lá, quem trabalhou no distrito vê que todo ano vai descontar de um dia. O agricultor é do mesmo jeito. Só que a diferença do agricultor é outra. O agricultor paga um dia dele da contribuição sindical R$48 por ano. Ele pode pagar retroativo 5 anos. 5 anos. Aí, tu é agricultor. Tu todo ano chega no teu sindicato e diz: ei, meu presidente, eu quero a minha contribuição para me pagar. Todo ano. Inteirou os 15 anos. Aquilo ali não vai aparecer no teu quinis, que tu vai ver lá, não vai aparecer que tu contribui não, porque quem contribui é o sindicato. Mas o documento deixa aqui um boleto para ti que te contribui. Aí quando o sindicato emite isso lá, vai aparecer que você pagou a sua contribuição sindical e você consegue sua aposentadoria. O homem com 60, a mulher com 55 e a mãe consegue receber o salário maternidade. Minha presidenta, se a senhora tiver mais alguma coisa nessa linha aí, pode só complementar, porque às vezes a pessoa não sindicaliza dentro do sindicato, porque ele diz: eu só vou me aposentar com 55, a mulher, e o homem com 60. O sindicato é para lhe amparar na hora que você mais precisa. Então, a filiação começa os 16 anos, para quem é agricultor ou agricultora, porque se você estiver contribuindo... Começa muito cedo o agricultor, né? Desde pequeno, ele nasce plantando, né? Segura só, rapidinho, deixa eu dizer. Nós ganhamos essa luta, sabe por quê? De 15 anos para contribuir, porque o agricultor, ele já se acorda dentro da empresa, que é a casa dele, que é a unidade familiar. Então, ele já se acorda lá dentro. Então, foi por isso que nós, através do sindicato, das federações, das centrais sindicais, conseguiu essa lei, que é a lei de 2006, pelo presidente Lula, que o agricultor familiar comprove 15 anos de atividade rural, ele consegue benefício da aposentadoria. A FETAG está nessa luta. Nós fizemos, nós acampamos na reforma da Previdência, depois que pegamos o golpe que tiraram a Dilma. O Temer colocou a reforma da Previdência, aonde aumentaria a idade da agricultura para 62 e do homem para 65, e ganhando R$400, e você só poderia ganhar um salário a partir de 70 anos de idade. Essa era a reforma da Previdência para o segurado especial. Quem é segurado especial? Os povos tradicionais, os quilombola, o pescador e o agricultor. Então, a reforma da Previdência, ela vinha aumentar a idade e ainda diminuir o pagamento. É um salário mínimo. Então, nós acampamos 15 dias em Brasília, visitamos 515 gabinetes de deputados, visitando de um por um, fazendo pedido para que na reforma da Previdência ele não mexesse com a idade do nosso segurado especial. Então, foi uma luta muito grande na reforma da Previdência. Não foi de graça que a gente permaneceu com a idade de 55 a mulher, 60 o homem, e foi uma luta muito grande do movimento sindical, dos sindicatos, dos nossos agricultores lá em Brasília, para a gente vencer a reforma. Jane, vocês têm um lema que diz bem assim: unidos e organizados em defesa da vida e pelo fortalecimento da agricultura familiar, né? Esse é o lema, né? Esse é o Continua lema. forte.
Continua unidos e organizados. Tá vendo? É isso. A questão da produção. O que mais se produzem, isso vindo da agricultura familiar, no Amazonas? Os produtos, vocês falam em termos de produto. Cadeia, né? Cadeia. Hoje nós cadastrado na FETAG, nós temos 25 cadeias dentro da agricultura familiar. Que vai do peixe, que vai da farinha, que vai da banana, que vai da melancia, que vai do óleo, né? Que vai da agroecologia, café, o abacaxi, e assim vai. Então, nós, na nossa base da federação, nós temos 25 cadeias que atuam com mais força dentro do estado, né? O manejo do pirarucu, que está ali na minha regional, ali, que é Tefé, ali tá ali no Alto Juruá, que é a Asproc, ali atuando ali. Então, mas quando você traz para cá, e a cadeia das hortaliças, né? Da cebolinha, daquelas que dão mais rápido. Então, na nossa base, o agricultor familiar, aqui, se você for olhar do agro, ou que produz mais, a gente quase não tem, né, Milton? Vendo assim, as pessoas que não sejam da agricultura familiar que produz dentro do estado. A produção maior vai ser do gado, né? Que vai ser do queijo lá de Altaz, que o agronegócio está mais atuando aqui dentro do estado. E vamos ver como que se atua daqui para frente. Mas a agricultura familiar, ela está todas as cadeias produtivas que nós chega aqui na mesa da cidade, vem da mão. 70% que chega na capital vem da mão do agricultor familiar. Então, entende-se aí que o produtor, o agricultor da agricultura familiar, ela produz mais que o grande agricultor, né? Muito mais, né? Porque assim, só para me ajudar o Milton aqui. A agricultura, ela trabalha para subsistência. Ela não pensa no capitalismo, no dinheiro. Sim, claro. Já o produtor que produz muito, por exemplo, a Granja São Pedro, ele é agricultor familiar? Não. Por quê? Ele já pensa no capital. É de grande escala, não para só atender o supermercado, mas para vender para fora. O agricultor familiar, ele já pensa na subsistência da família e de vender para o excedente. Então, por isso que está registrado agricultor familiar. Ok. Meu querido Milton, só para a gente encerrar o nosso bate-papo, o governo Lula, qual a pauta dele da questão agrária nesse governo agora? Tem avançado? É uma luta nossa, né? A questão da reforma agrária, né? Tem avançado, mas a gente ainda precisa algo a mais, né? Precisa. É culpa do governo do Lula? Não. Nós dependemos de um Congresso aí de criação de leis totalmente adverso ao agricultor familiar. Nós vamos para a política mesmo. Nós somos uma faixa de uns 10 a 15 deputados federais dentro do Congresso Nacional. Se for isso aí, acho que nem é isso. 11. 11. Que trabalha e tenta criar as leis para que a gente consiga trabalhar, para a gente consiga ter projetos, para que a gente consiga ter políticas públicas que favoreçam o agricultor familiar. Uhum. Só que o agronegócio tem 250 ou mais deputados federal lá, que trabalham e criam lei para que ele se fortaleça cada vez mais. Então, o governo Lula, ele cria as políticas públicas que fortalecem nós. Aí eu vou dar exemplo de algumas aí. A Minha Casa Minha Vida. O crédito que está aumentando aí para a gente fazer. A gente se esbarra na burocracia da legislação ambiental, aquilo que a gente colocou aí no começo da nossa conversa. Mas as políticas públicas que o agricultor familiar tá na pauta e que a gente está cobrando que melhore cada vez mais, a importância é muito grande. E esse governo que está aí é o único
que trabalha em defesa do trabalhador como um todo e da agricultura familiar especificamente, para que a gente consiga produzir, ter crédito, ter habitação, para que a gente consiga gerar, levar alimentos de qualidade para a mesa da cidade. Então, o governo Lula é o governo que cria e favorece com que a gente consiga acessar as políticas públicas de melhor qualidade para a agricultura familiar. Mas que a gente precisa de mais parlamentares, que a gente consiga eleger mais parlamentares da base da agricultura familiar, para que eles lutem lá e criem as leis e ajudem o nosso governo a liberar recursos para a agricultura familiar, porque é a agricultura familiar que sustenta esse país. Beleza, Hamilton. Olha, nosso podcast está finalizando, né? E a gente quer dar aquele alô aos espectadores, né? Que o nosso podcast está acontecendo 2 vezes por semana e a gente renova o convite às setoriais do Partido dos Trabalhadores do Amazonas, né? Para vir estar aqui, bater um papo sobre as suas pautas, seus temas, né? E hoje nós estivemos aqui com a presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Amazonas, a Edjane Rodrigues, né? E que batemos um papo tranquilo aqui sobre a questão da importância da FETAG no Amazonas, né? No Brasil, entendeu? E com o Milton, que é também, ele é secretário de Políticas Agrícolas da FETAG, né? E coordenador setorial de políticas agrárias do Partido dos Trabalhadores. Eu queria que a minha querida presidente fizesse as considerações finais, né, sobre o nosso podcast, quiser falar mais um pouquinho sobre a FETAG, a importância dela, a gente pode falar nesse finalzinho, tá bom? Depois a gente passa para o nosso Milton Soares. Vamos lá, Jeane. Então, eu quero agradecer nossos ouvintes aqui, falando da importância da FETAG no Estado. A FETAG levanta várias bandeiras de luta, como a reforma agrária. Nós estamos chamando aqui, fazendo uma chamada para seguir nas redes sociais. A FETAG hoje tem um portal da FETAG, né? E FETAG Amazonas aí para você seguir. O podcast aqui do Fala PT, aqui para você seguir nas redes sociais. Chamar todo o nosso público, né? Que são os segurados especiais, com o nosso povo do campo, da água, da floresta, para a gente se fortalecer. E a FETAG, o papel dela é levantar a bandeira que fortaleça a agricultura familiar dentro do Estado. A reforma agrária é, em primeiro lugar, o título definitivo da terra precisa estar na mão do nosso agricultor para ele acessar o crédito. Os assentamentos, ele precisa estar organizado, tá com fomento, tá com a casa, tá com a produção. É essa a luta da FETAG dentro do Estado. Você tem um potencial de água doce que possa, na época da estiagem, o nosso agricultor não está passando por dificuldade para você regar sua planta, então precisa investir muito nos poços artesianos na época da estiagem aqui. Então, tem o job, que a gente deixou de falar um pouco, das mulheres protagonistas dentro do sindicato. Hoje, dos 60 sindicatos, 42 mulheres são presidentas, liderantes ali, presidentas e presidentes do nosso sindicato dentro do Estado do Amazonas, onde vai mudando a cara do movimento sindical de a mulher ter esse protagonismo. Não, hoje eu trabalho paridade, homens e mulheres, para a gente avançar, a juventude com 20%. A mulher cada vez mais ganhando espaço, né, gente? Então, a juventude também, nós fazemos o Festival da Juventude, a Marcha das Margaridas, que trouxe os quintais produtivos, que está trazendo, através do nosso governo federal, do presidente Lula, os quintais produtivos, Minha Casa Minha Vida, a placa solar, para ter lá no sítio, da onde a pessoa ainda não tem luz, ainda trazer esse avanço da tecnologia, e a juventude permanecer no campo, porque o nosso produtor da agricultura familiar está ficando já cansado. Então, nós temos que levar a tecnologia para o campo, para os nossos filhos e as pessoas não saírem do campo, porque se todo mundo sair do campo, a cidade vai morrer de fome. Então, a gente precisa ter esse olhar com a juventude, investir mais na tecnologia
E a FETAG tem esse papel dentro do Estado de levantar a bandeira, fazer o grito, dizendo que a gente precisa produzir mais, com qualidade, sem agrotóxico, para chegar na mesa da cidade. Porque a agricultura familiar ela é tão importante, Alfredo, dizer para os nossos ouvintes aí do podcast, que quem não vive dela, depende dela para viver. Beleza. Veio bem a importância de um podcast desse, né? Que hoje o podcast Fala PT, né? Que é educativo, né, Jane? Educativo é hoje se informando sobre a FETAG, a importância dela na sociedade para o homem do campo, né? E para a sociedade em geral, né? Agora eu quero ouvir aqui as considerações finais também do nosso secretário Milton. Bem, Alfredo, primeiro a gente quer agradecer, né, você e a equipe aqui do podcast por nos convidar para esse bate-papo, certo? Que é muito importante isso aqui. E parabenizar, né, pela a criação aqui, parabenizar a direção do Partido dos Trabalhadores. Já com esse espaço aqui de inaugurou debate é fundamental. Um espaço, né? Desse aqui é fundamental para que a gente consiga crescer. Graças ao atual presidente, né, o Sinésio Campos, que parabenizar o nosso presidente, o deputado estadual, né, Sinésio, parabenizá-lo e dizer que a gente está muito feliz com esse espaço aqui, né, a parceria com a federação. Mas assim, Alfredo, a agricultura familiar, nós temos que retomar a reforma agrária, a importância que ela tem para o nosso país, né, para os nossos agricultores familiares que estão aí lá na ponta, que não sabe nem, está mais de 30, 40 anos na nossa área de terra, não tem um documento, não pode fazer uma licença ambiental. Então a importância da agricultura familiar, ela é, como eu falei, é uma corrente que sem uma documentação o agricultor não chega a lugar nenhum. É muito pouco. E a importância que nós temos, pela valorização que tem esse país, pela valorização que a gente traz para o governo, né? É muito importante que a gente consiga trazer de volta a reforma agrária para o nosso país. E dizer também que a Federação dos Trabalhadores, eu costumo dizer que cada qual faz o seu papel, o papel que passou por lá. Mas eu quero parabenizar aqui a Edjane pela atuação que ela teve, nossa presidente da federação, e pelo que a FETAG se transformou, pelo potencial que nós conseguimos alcançar, não só aqui no estado do Amazonas, mas a nível de Brasil. Enquanto algumas federações do nosso país estão descendo, a Federação dos Trabalhadores Rurais do estado do Amazonas, ela continua subindo. Então, parabéns, Edjane, parabéns, meu companheiro deputado Sinésio Campos, pela criação desse espaço para que a gente consiga dizer as nossas dores, dizer o que a gente precisa, dizer o que a gente quer para que esse país cresça, para que esse estado cresça, para que essa capital do estado do Amazonas, que tem mais de 50% da população do estado, precisa conhecer e saber que o que fortalece a cidade, o que traz para a cidade a alimentação é a agricultura familiar. Então é isso que a gente veio fazer aqui. Obrigado. Obrigado, Milton, obrigado, Jane. Olha, parabéns aí para a equipe de trabalho, nosso amigo Kid, né, o Alex, né, o Henrique, né, e o Marcos, que está aqui assistindo o nosso podcast. Parabéns PT, parabéns para a militância, o espaço está aberto, né, para a gente conversar, dialogar, bater papo sobre os diversos temas, né? E, Jane, você está convidada a voltar novamente aqui, tá bom? Para continuar o bate-papo, tá bom? E a gente conversar 10, 15, 20, 30 minutos nesse podcast. Nós até passamos, né? Quantos minutos foi hoje? 30 não? Deu 1 hora já. Deu 1 hora já, Alex, tá vendo o que é? Também discutir agricultura, discutir FETAG, discutir CONTAG, né? Essa é interessante. A gente agradece aos espectadores e parabéns, uma boa noite a todos. Vamos para a próxima semana. Um abraço.